Hello, boa tarde, Shalom Adonai. Para você, que Deus te abençoe, que o Eterno te proteja, te guarde, te esconda na fenda da rocha, que sobre você seja derramado a luz do Espírito Santo de Deus. Que Deus te conceda nessa hora, nessa tarde, nessa manhã, dependendo da hora que você vai ouvir esse áudio, esse vídeo, que Deus possa bradar na sua vida, possa chegar abençoando, realizando muitas coisas, bênçãos na sua vida, que Deus possa verdadeiramente te abençoar fortemente, poderosamente. Então, a palavra do Senhor fala que aquela viúva foi constante na oração dela, né? Aquela viúva foi constante porque ela não desistiu. Primeiro ela ouviu um não, né? Primeiro ela ouviu um não. Quantas vezes nós temos ouvido não e a gente desiste? Quantas vezes você bate na porta e você tem ouvido não? Mas aquela viúva, ela ouviu não, mas ela foi constante na sua decisão de orar, de buscar a Deus, de só parar quando ela tivesse obtido resposta positiva. Eu não sei qual era a causa dela, eu sei a minha. Você sabe qual é a sua causa, você sabe o que está te levando a perder o fôlego, a perder o sono, a perder a paz, a ficar inquieto, a ficar perturbado. Você sabe o que é que está te levando você a panicar, você a desistir, você achar que não tem jeito, que a fonte está seca, que ali já não jorra mais água. Mas aquela viúva, ela ouviu um não de primeira mão, mas ela não desistiu. Ela foi constante, porque quando a gente é constante nas nossas decisões, nas nossas orações, nos nossos propósitos, nós derrubamos fortaleza, quebramos ciclos e ativamos as respostas que estão retidas. Quantas respostas estão retidas? Porque o mundo espiritual existe principados, potestades e denominadores. Quando nós nos posicionamos para orar, nós entramos em uma guerra, né? Nós entramos em uma guerra e essa guerra, a partir do momento que a gente começa a orar, a resistência do adversário aumenta. Por quê? Porque ele não quer que nós tenhamos vitória, ele não quer que sejamos povo vencedor, povo abençoado. Então, o que vai acontecer? O que acontece é que quando Daniel também orava todos os dias, 3 vezes ao dia, e por causa da sua constância, Daniel, ele tinha constância, ele tinha perseverança, ele não importava, saiu o decreto que quem orasse, invocasse outro Deus, além do Deus, que invocasse outro Deus, sem permissão do rei, seria lançado na cova dos leões. Mas a palavra diz em Daniel 10, 12, 13, que por causa da sua consistência, da sua perseverança, anjos foram enviados para guerrear por ele no mundo espiritual. Por causa da constância, por causa da perseverança, por causa da decisão que ele tomou de orar 3 vezes ao dia, Daniel estava fortalecido, revestido
Daniel não teve medo na hora que foi anunciado que ele seria jogado na cova dos leões. Daniel não temeu, Daniel não se assustou, porque Daniel tinha certeza que o Deus que ele servia iria livrá-lo da boca dos leões. Tanto que aquele rei, né, cumpriu a ordem, porque ele tinha decretado, ele tinha assinado a lei que ninguém poderia orar naquele período, naquele tempo que foi determinado. Mas Daniel não obedeceu, porque Daniel tinha um compromisso, Daniel tinha um voto com Deus, de orar de manhã, meio-dia e de tarde. Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o que aconteceu? Os leões adormeceram, porque Daniel já estava preparado, Daniel já tinha sido revestido, brindado, fortalecido. Daniel não estava com cheiro de carne fresca, Daniel estava com cheiro de fumaça. Então, irmãos, quando nós temos a consistência, movemos o espiritual. Aí o que acontece? Respostas que estão retidas, respostas que estão bloqueadas, elas vêm, são liberadas, porque a nossa oração, todos os dias, batendo ali na porta, clamando ao Deus dos céus, suplicando a bondade e a misericórdia dele, ele se move em nosso favor. Então, essa palavra da viúva nos chama atenção, porque muitas vezes nós desistimos com muita facilidade. Nós desistimos. Tudo a gente arruma obstáculo, tudo a gente arruma dificuldade, a gente bota dificuldade em tudo. Na hora que é para você ser constante nas suas orações, nas suas petições, pedindo a Deus que venha te ajudar, que venha te orientar, que venha te levantar. Muitas vezes você fraqueja, muitas vezes você tem medo de alguma coisa, muitas vezes você não quer assumir que você tem que buscar ao Deus Todo-Poderoso, você se acovarda e você não prossegue a ir em frente para chegar na linha de chegada. Você sabe que um corredor, ele treina todos os dias. Ele treina todos os dias. Para ele ir para uma pista, disputar aquela corrida, ele não vai de qualquer maneira. Ele não vai de qualquer maneira, porque se ele for, ele fica para trás logo no primeiro passo. Então, ele tem uma preparação física, uma preparação mental, ele tem uma preparação que ele está indo numa corrida, não é para retroceder, mas é para chegar na ala final. Não importa se ele tem tênis adequado, não importa se ele tem roupas adequadas, ele está consciente que ele vai treinar, porque ele vai conseguir alcançar e chegar e colocar a mão naquela medalha. Então, nós temos que também ter essa consistência de quando a gente quiser alguma coisa que está embaraçada, que está bloqueada, que está demorando, temos que continuar insistindo, persistindo e batendo na porta, para que a porta se abra. Batei, abri-se-vos-á. Então, se a gente não bater, como que você vai abrir? Chega uma pessoa na sua porta, né? Você convida alguém para ir na sua casa, o que a pessoa faz antes de entrar na sua porta? Bate na sua porta. Ou liga no interfone, estou aqui, você tem que fazer o quê? Você tem que abrir a porta para a pessoa entrar. Então, a porta só se abre quando a gente bate nela. E a gente chega diante do trono da justiça de Deus e a gente se especifica. Quando você vai para o médico, o que é que você faz? O médico, você chega, senta de frente para o médico, né? E ali o médico já sabe. Se ele não sabe, ele vai te perguntar seu nome, a data, o dia que você nasceu, o ano que você nasceu. Vai perguntar o porquê que você está ali, o que é que você está sentindo, porque ele não é um vidente. Um médico não é um vidente, o médico não vai descobrir o que você tem.
A não ser que ele esteja tratando há muitos anos da sua vida, tratando há muitos anos de alguma doença sua, o médico já tem 2, 4, 5 vezes que você for, o médico já sabe o que é que você tem. Mas à primeira vista, ele não sabe o que você tem. Então, o que, que ele vai fazer? Ah, eu tô sentindo uma dor aqui, tô sentindo uma dor ali, tô sentindo uma dor aqui. Como é que vai fazer? Ele vai pedir um exame. Vai pedir um exame para descobrir o que é que está causando aquela doença. Então, a gente quando chega diante do Todo-Poderoso Mestre, a gente fala para ele o que é que está nos causando dor, o que é que está nos deixando triste, o que é que está nos deixando decepcionar. Senhor, eu estou decepcionada. Ó Senhor, eu tive uma decepção tão grande. Ó Senhor, sabe fulana? Sabe Beltrana? Sabe Ciclana? Sabe Ciclano? O que que aconteceu? Eu vou te contar, Deus, o que que aconteceu. Olha, esta tal pessoa fez isso comigo. Mas, ó Deus, eu sei que o Senhor é bondoso, misericordioso, longano, tardio em irar-se, que tem misericórdia, mesmo que estejamos fraquejado, rastejando, olhamos para trás, deixamos de te orar, deixamos de te buscar, deixamos de te louvar. Eu errei, eu falei, mas estou de volta, estou aqui para minha vida ser colocada no eixo. Você já viu o carro andar com o eixo quebrado? Você já viu um caminhão andar com o eixo quebrado? Você já viu um carro andar com a embreagem quebrada? Para você conduzir um carro com a embreagem quebrada, você tem que ser um artista. Porque muitos nem conseguem sair do lugar. Então, Deus, ele é especialista em consertar tudo que está quebrado na nossa vida. Deus é especialista em botar tudo no seu devido lugar. O que está fora do lugar, Deus chega e coloca no seu devido lugar. Então, Daniel estava ali, cercado por víbora, por cobra, por serpente, por escorpiões, por espírito de potestade que predominava dentro daquele reinado, né? Dentro daquele reinado existia pessoas perversas, pessoas má, pessoas que queriam ver a queda, a destruição. Olha que eles tiveram astúcia de criar essa lei, que ninguém poderia buscar a Deus durante certo tempo. Porque eles sabiam que Daniel orava. Eles observavam a vida de Daniel, eles controlavam a vida de Daniel. Mas Daniel não se intimidou com isso. Daniel não ficou tímido com a resposta daqueles homens. A viúva não se intimidou com o não que ela recebeu daquele juiz. O nosso problema é que nós nos intimidamos quando nós recebemos o não. Quando uma pessoa se levanta contra as nossas vidas, a gente se aborrece. E a nossa vontade é de subir no pescoço, de bater com a cabeça na parede e dizer, me respeite que você não me conhece. Mas quando nós recuamos e deixamos que a palavra avance na nossa frente, na nossa vida, a gente tem resultados extraordinários. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra principado, potestade, denominador e os governantes das trevas. Uma certa vez eu estava de férias e lá onde as minhas filhas moram, era no início daquela cidade, era no Goiás, e era tanto buraco naquela rua. Quando a chuva vinha, ai meu Deus, era as enchentes. Então, se você saísse com o carro da garagem, o pneu de trás caiu no buraco, você saía do buraco que o pneu de trás caiu, você queria fazer uma manobra, o pneu da frente caiu dentro do outro buraco. Entendeu? Então, eu me levantei, eu falei, não, isso não pode ficar assim não, porque, meu Deus, eu não vim... Então eu comecei a orar, levantar as mãos naquela rua e comecei a declarar que todo governante da destruição, da lama, dos buracos que tivesse atuando naquela rua desaparecesse. E que Deus incomodasse as autoridades daquela cidade
a fazer um asfalto naquela cidade. Irmãos, eu orava ali todo dia enquanto eu estive ali. Então, 2 anos depois que eu voltei, a rua já estava asfaltada, viu, irmãos? As ruas já estavam asfaltadas. Então, o que falta na nossa vida é a gente buscar, é a gente orar, é a gente determinar, é não aceitar, irmão, você tá com a casa desteorada e você dizer: ah, eu não tenho condições de arrumar esta casa, eu não tenho condições de pintar essas paredes, eu não tenho. Você tem. É só você determinar: Senhor, eu vou conseguir. Pedro, de primeira mão, Pedro desistiu da pescaria, porque Pedro não teve resultado. Pedro teve uma noite horrível, não pegou uma piaba. Mas quando o Senhor Jesus chegou perto de Pedro, disse: Pedro, volta e lança a tua rede ao mar. Viu? Ah, Senhor, eu pesquei a noite toda, não tive resposta, não tive nada. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então, é sobre a palavra de Deus, é sobre a palavra Emuná que nós temos vitória, que nós construímos a nossa vida, que nós construímos a nossa casa, que nós edificamos a nossa família, que nós edificamos o que é necessário ser edificado. Mas nós não podemos ser desistentes, porque quando a gente desiste, irmãos, os inimigos, eles predominam. Se Daniel não tivesse insistido na oração, os leões teriam devorado Daniel. Se a viúva não tivesse persistido na oração, ela não teria tido a causa dela ganha e resolvida. Então, nessa tarde eu quero que você saiba que no final o impossível vai ser realizado. Mas para isso tem que ser constante. Para isso tem que ter constância em oração, em busca, em determinação. Não deixar que nada traga embarreiramento, não deixar que nada traga impedimento na sua vida. Você já viu, muitas vezes eu já vi isso. Hoje eu não vejo porque aqui para o povo ir buscar a Deus, é como diz o ditado nordestino: a porca torce o rabo. Então, mas aí no Brasil a gente começava a campanha com um monte de gente. Subia 10 carros, 20 carros para o monte. No final ia 1, 2, 3, 4. Quando estava chegando na 7ª vez, quando começava a chegar na 4ª, começava a desistir. Começava na 5, na 6, na 7, contasse as pessoas que tinham dado continuação naquela campanha. Então, por que muitas vezes nós não temos resposta? Porque nós não damos continuidade às nossas campanhas de oração. Que muitas vezes você se compromete e você não cumpre o que você se comprometeu. Porque muitas vezes a gente promete para o homem. E muitas vezes fazemos votos e votos e votos e nós esquecemos que nós um dia vai precisar, viu? Um dia, muitas vezes nós esquecemos que um dia iremos precisar, porque nós não estamos isentos de pagar imposto, nós não estamos isentos de pagar aluguel, nós não estamos isentos de pagar água e luz, nós não estamos isentos de ir ao médico, nós não estamos isentos de um dia voltar a pedir ajuda para Deus. Então nós temos que ter compromisso. Eu assumo compromisso com o meu Deus, eu irei ser constante, eu irei até o fim, porque é dele que vem meu socorro, é dele que vem a chave da minha vitória, ok? Eis que eu realizo uma nova obra que já está para acontecer. Deus, ele vai realizar uma nova obra que já está quase no final, para ser concretizado. Então, ele está realizando uma nova obra que já está para acontecer. Vamos supor, você comprou um apartamento, e esse apartamento estava em obra, mas esse apartamento já está quase a ser entregue para os locatários.
Então, nesta tarde, eu quero que você tome posse da sua vitória. Eu quero que você receba, porque você não percebeu ainda. Você não percebeu ainda. Você não tomou conta, você não notou, você não se tocou que Deus já fez o milagre acontecer na sua vida. Não percebeste ainda? Porém, um caminho no deserto e um rio no ermo. O Senhor vai criar um caminho para você onde não tem caminho, onde não tem ponte, onde não tem aterrissagem. Deus está preparando para quando você aterrissar de paraquedas, você não machucar seus pés, você não machucar suas costas, sua coluna, você não ser prejudicado. Porque quando nós estamos indo na direção certa, obedecendo a voz do Eterno, nós temos vitória, irmãos. Então, abra seus olhos, seus ouvidos, preste atenção, que as coisas com Deus têm que ser perseverantes. Né? Moisés perseverou com uma nação que foi dificílima para ele conduzir aquele povo à terra de Canaã. Olha que nem Moisés atravessou. Por causa de quem? Do povo que ele se irou e ele pecou contra Deus. E quem deu continuidade a um homem que estava do lado de Moisés, que não reclamava, que não murmurava, que não brigava, que não xingava, que não desobedecia a ordem, que andou ali no santo caminho de Deus, honrando, obedecendo e acreditando e crendo que ele era capaz de chegar na terra de Canaã. Você acredita? Você crê que você vai chegar lá? Então, você tem que ter uma mente convicta e uma mente curada para você parar de duvidar. Deus abençoa cada um nessa tarde, traga sobre a vida deles um manto ensanguentado, livrando, defendendo, escondendo na fenda da rocha e no teu esconderijo. Que Baraque nessa tarde te abençoe, te guarde, te esconda na fenda da rocha, no esconderijo do Altíssimo, e que ele derrame sobre você bênção sem medida. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja derramada sobre a nossa cabeça. Que você seja ungida a você crer, você confiar. Porque eis que Deus vai realizar uma nova obra na sua vida. E está prestes a acontecer. Então fique na linha, fique na retaguarda, fique na expectativa. Que você vai ser surpreendido com a grande vitória. Deus tem uma chave muito grande para ser liberada nessa tarde. Olha aqui. Deus vai cortar os cordões umbilicais, Deus vai cortar o que estava impedindo de você avançar na sua vida, viu? Deus te abençoe, um abraço. Se assim Deus nos permitir, estaremos aqui amanhã.